Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente confere aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros. As cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e também nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele nosso objetivo diário de posicionar aqui agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também de todo o Brasil sobre oportunidades de negócio e de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa aqui conferindo aqui a cotação do dólar, que está invertendo aqui o seu comportamento nos últimos dias. Ontem o dólar caiu, havia uma expectativa e ainda positiva com a reforma da Previdência, mas agora uma inversão aqui desse comportamento refletindo em boa parte aqui o mercado internacional. Dólar subindo agora 0,7%. Mercado de câmbio aqui no Brasil, R$ 3,83 é a cotação da moeda americana. Basicamente refletindo o mercado internacional, que também sobe, dólar lá fora, dólar índice subindo 0,7% em relação a outras moedas fortes. Mercado refletindo aqui os dados sobre o emprego nos Estados Unidos, que surpreenderam positivamente, ficaram acima da expectativa do mercado, agora no mês de junho, segundo o dado divulgado hoje pelo governo americano. Então, isso indica, claro, um aquecimento da economia americana, que pode levar eventualmente aqui ao Banco Central americano de elevar as taxas de juros, taxa básica de juros da economia americana. E isso, claro, faz com que o dólar suba no mercado internacional e aqui no Brasil suba também como reflexo disso. Então, subindo o mesmo percentual lá fora, 0,7%, aqui dentro 0,7% também. E a Bovespa também operando com leve alta nesse início de tarde, aqui mais em cima da expectativa com a reforma da Previdência, que foi aprovada na Comissão Especial da Câmara no dia de ontem e agora vai para a votação no plenário na semana que vem. Mercados de commodities agrícolas. Queda quase generalizada hoje nos preços das commodities, especialmente naqueles produtos mais de maior interesse para o Brasil, que é o caso do milho, da soja. Milho cai 0,3% nesse momento na Bolsa de Chicago, soja cai mais, 0,9%. Algodão também cai 1,0% na Bolsa de Nova York e o trigo também em Chicago, também com perda de 0,1%. O que está acontecendo é o seguinte, o governo chinês, a declaração do governo chinês aqui, que está condicionando aqui a retomada das negociações com os Estados Unidos, que foi uma declaração o anúncio feito pelo presidente Donald Trump agora durante a reunião do G20, depois do encontro com o presidente chinês Xi Jinping, lá no reunião do G20 no Japão, no final da semana passada. Havia um otimismo retornando ao mercado sobre a possibilidade de um acerto entre americanos e chineses, pelo menos com a retomada das negociações, mas o governo chinês dizendo hoje que a coisa só vai ir para frente se houver uma eliminação das tarifas já impostas a produtos chineses. Ou seja, tem 25% de tarifa aqui, 10% em outros produtos aqui, e isso seria uma condição do governo chinês para retomar as negociações. E aí murchou todo o otimismo do mercado, e em boa parte dessa queda de hoje se deve a isso, o algodão, a soja, tudo refletindo aqui um certo pessimismo quanto à retomada de negociações com vistas a terminar a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Portanto, está aí o resultado, os preços caindo no mercado internacional nesse início de tarde de sexta-feira, depois do feriado de ontem nos Estados Unidos. Açúcar também cai 0,8%. A única alta lá fora no momento aqui é o suco de laranja, 0,7%, e o cacau, que sobe bem, 2,1%. Muito bem, e a expectativa agora com uma relação ao clima, preocupação com o efeito nas lavouras. Eu vou conversar agora com a Emater do Rio Grande do Sul, com o Ronaldo Carbonari, engenheiro agrônomo e gerente de planejamento da Emater Gaúcha. Muito boa tarde, Ronaldo. Obrigado por nos atender aqui no nosso Agrimercado. Preocupação com geadas aí no Rio Grande do Sul, existe já algum efeito, especialmente sobre o trigo, por exemplo, que é bastante sensível às geadas nesse momento? Muito boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Silmar. Satisfação nossa estar falando para o público do Agrimercado aí no canal Terra Viva. Já deixando o nosso caloroso abraço, apesar de a gente iniciar as manhãs aqui nesses últimos dias com temperaturas negativas, com formação de geada e com a sensação térmica ainda mais baixa. Essas geadas, Silmar, na verdade, esse tempo mais frio, a gente estava aguardando desde o mês de junho, né? Quando digamos assim, num clima normal,
é de se esperar essa formação de geadas e temperaturas mais baixas. Isso tem, óbvio, relação com as culturas. Com as culturas de lavoura, em específico, nós temos aí no Rio Grande do Sul uma estimativa de termos em torno de 740 mil hectares de trigo semeados. Isso nós já temos 90% semeado. A região mais dos campos em cima da serra, a vacaria, ainda não finalizou o plantio. Em relação a trigo, então, cevada, aveia, que estão semeados, aí estão em fase de desenvolvimento vegetativo e, na verdade, as temperaturas mais baixas, inclusive até a própria formação de geada, ela atua no sentido de permitir um maior perfilhamento da cultura. Vai ser importante para estancar alguns casos pontuais de ocorrência de lagarto do cartucho, por exemplo, que migrou daquelas últimas lavouras de milho para as culturas, para os cereais de inverno, né? E também algumas condições pontuais de ocorrência de pulgões. Então, essa temperatura baixa, nosso entender, favorece essas culturas, não é? Outra cultura importante aí, que tem em torno de 30 mil hectares no estado, que é a canola. Essa sim, ela tem fases que seriam mais cruciais assim, para a ocorrência de danos por frio. No entanto, as principais regiões produtoras, aí, Santa Rosa e Juí, estão com a canola em fase de crescimento vegetativo, na sua maioria ainda, algumas entrando em floração, que é um período que a canola não sofre, digamos assim, efeitos de temperaturas mais baixas, né? Tem uma outra situação que então é mais para a parte de fruticultura, especialmente na nossa Serra Gaúcha e também na metade sul, que nós temos na questão da uva. Os produtores de uva estavam aguardando, inclusive, esse período de frio para a gente proporcionar aquele período de dormência indispensável para a cultura, né? Sim. Inclusive relatos de produtores aqui da Serra Gaúcha que os pomares nem tinham largado todas as folhas ainda por conta dessa falta de frio e temperaturas mais altas. Então, a partir de agora, com a ocorrência do frio, a planta entra em dormência e, inclusive, permite que se façam aqueles tratamentos de inverno, né? Com produtos, especialmente à base de cobre e enxofre, né? A gente tem, talvez, algum resultado mais negativo, assim, algum impacto das temperaturas mais baixas, da geada. Isso nós não temos ainda o relato confirmado. No entanto, principalmente a região sul, aí, com nos pomares de pêssego, né? Eu estou tratando assim específico, isso, exatamente, daquelas cultivares de pêssego mais precoces, que por conta das temperaturas mais altas para a época do ano, elas vinham iniciando um processo de brotação e florescimento. Então, isso deverão ser casos pontuais, mas esses sim, agora com a ocorrência de geadas, deverão ter algum prejuízo. As demais, as cultivares mais tardias, não há problema também, inclusive é um frio que eu diria assim que é necessário para essas culturas nesse momento. Perfeito. Agora, a tendência é continuidade de frio, né? Parece que tem mais previsão de geadas aqui, ou seja, ainda é bom ficar de olho que pode acontecer alguma coisa. Para o trigo, realmente, como você citou, em alguns momentos, dependendo do estágio de desenvolvimento, a geada é até favorável, né? Para o desenvolvimento das lavouras, exatamente. Muito bem. Exatamente. Bom, as safras de verão, todas colhidas já, né? Soja e milho, tudo encerrado já, né? Tudo encerrado. A gente tinha alguma coisa ainda de milho naquela região mais fria, mas isso também na última semana aí já se encerrou, né? E a safra de milho foi excepcional, né, em termos de produtividade esse ano, né? Muito boa a safra de milho. Os produtores vão conseguir também uma boa rentabilidade, muito decorrente disso. Produtividade, relatos assim, ultrapassando 200 sacos por hectare em milho sequeiro. Então, o clima ajudou e as questões tecnológicas também, não tenho dúvida que os produtores têm investido e têm colhido os resultados. Muito bom. Bom, a gente vai continuar acompanhando de perto, se qualquer hora dessa a gente volta a conversar, Ronaldo. Eu conversei tanto com o Ronaldo Carbonari, da Emater do Rio Grande do Sul. Muito boa tarde e obrigado, hein? Eu que agradeço, à disposição. Ok, obrigado. E foi finalmente aprovado na Comissão Especial da Câmara, por 36 votos a 13, aquele texto base da reforma da Previdência, que prevê uma economia de quase R$1 trilhão em 10 anos.
O placar de mais de 2/3 dos votos é resultado da articulação de pequenos e médios partidos que formam o Centrão e que juntos têm mais de 200 deputados na Câmara. Venceram essa primeira batalha, principalmente os servidores públicos e os próprios políticos. Quem entrou na atividade até 2003 poderá se aposentar com salários de até R$30 mil. Já para os trabalhadores da iniciativa privada, o teto não chega a 6 mil. Ainda há essa desigualdade e a gente entende também que não dá, nesse momento, para agradar ou fazer a reforma dos sonhos do brasileiro. Mas alguma coisa tinha que ser feita, né? O sistema previdenciário brasileiro é deficitário, gasta bem mais do que arrecada. No ano passado, o rombo atingiu quase 300 bilhões de reais. De um orçamento total de pouco mais de R$1 trilhão para este ano, a Previdência vai consumir 53%. 3 vezes mais do que os gastos com saúde, educação e segurança. O relator justificou o parecer. Nós temos convicção que propusemos a todos aqui um substitutivo muito melhor do que a PEC que entrou aqui. E a estrutura de uma previdência que faça justiça social, fiscal. Agora o relatório terá de ser aprovado aqui no plenário. A intenção do presidente da Câmara é convocar a votação em primeiro turno já para a semana que vem. A proposta precisa de ao menos 308 votos entre os 513 deputados, em 2 turnos, para só então seguir para o Senado. Conforme o desenho final, o assunto não terá sido encerrado desta vez. Ela não resolve os problemas brasileiros, ela não resolve nem mesmo o problema da Previdência. É muito provável que a gente volte a discutir reformas, não por conta de 200 bilhões a mais ou a menos, porque a reforma da Previdência está num contexto de transformação de sociedade que a gente ainda não entendeu o tamanho do que está acontecendo com essa mudança do mundo. Detalhe importante é que nessa último relatório aqui que foi aprovado, aqui, foi eliminado nos destaques aqui aquela proposta, aliás, que estava no relatório, de incluir um imposto aqui na exportação de produtos agrícolas, seria o Fundo Rural, que seria um custo novo para o produtor brasileiro. A Frente Parlamentar Agropecuária atuou em uníssono lá e acabou conseguindo tirar isso do relatório. Pode ser que até volte essa iniciativa, o relator lamentou a retirada, mas seria um custo novo aqui para os produtores. Isso acabou saindo fora, portanto, na votação final, nos destaques. Então não tem mais esse imposto aí na exportação de produtos agrícolas. E nos Estados Unidos, a criação de vagas agora no mês de julho vem acima do esperado, como eu já comentei aqui no início do programa. Isso está se refletindo, inclusive, numa alta do dólar lá no mercado internacional e aqui também no Brasil. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho, no mês passado foram criadas 224 mil vagas. O número superou a expectativa dos investidores de 160 mil vagas. Já a taxa de desemprego teve leve alta de 3,7%, acima dos 3,6% do mês anterior. O estimado era que o número ficasse estável. O aumento da remuneração por hora trabalhada no período foi de 0,2%, abaixo dos 0,3% esperados. E o presidente americano Donald Trump aproveitou o feriado da independência ontem nos Estados Unidos e declarou que o país nunca esteve melhor na história, aproveitando esse bom momento, inclusive com esse aumento dos empregos lá. Tem uma de Lula lá, nunca houve antes nada semelhante nesse país, no caso dele lá. Diante de milhares de pessoas na principal esplanada de Washington, Trump afirmou que a nação está mais forte hoje do que em qualquer outra época. Ele classificou os Estados Unidos como o país mais excepcional da história do mundo. Durante o discurso no Memorial Lincoln, Trump homenageou os 5 ramos das Forças Armadas: o Exército, a Marinha, os Fuzileiros Navais, a Guarda Costeira, a Aeronáutica e, em breve, segundo ele, a Força Espacial. O presidente prometeu fincar uma bandeira americana em Marte. Ele ainda lembrou os militares mortos em combate e os que continuam lutando pela liberdade da população. O evento do 4 de julho foi criticado pela oposição democrata por causa do alto custo, $2,5 milhões de dólares. Os políticos contrários ao governo ainda temiam que a festa se transformasse em uma plataforma de promoção da campanha de Trump à reeleição.
Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em seguida, aí vamos ver a previsão do tempo aí para esse fim de semana, vamos ver se tem mais previsão de geada, aí isso tem influência muito direta nos mercados, a gente vai ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Nosso assunto agora é o clima, muita preocupação aqui com chegada de geadas aqui no sul do país, preocupação de que possa se estender aqui ao sudeste também, e isso, claro, tem implicações aqui nas lavouras, seja de trigo no sul, seja no café aqui no sudeste e com impacto, claro, no mercado internacional, inclusive, desses produtos. Eu vou conversar agora sobre isso com o meteorologista Alexandre Nascimento, da Rural Clima. Alexandre, muito boa tarde. Conta pra gente aqui, geada chegou para valer mesmo? Já ouviu falar em algum prejuízo aí? Como é que está a expectativa para o final de semana? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Olha só, por enquanto, né, a geada chegou onde ela chega todo ano, né, naquelas regiões típicas, né, que seriam as serras, os municípios mais elevados lá do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Só que a massa, ela está começando a avançar pelo Brasil, né? A tendência é de que ela ganhe força aí nas próximas 24, 48 horas. A região com previsão aí de geadas mais intensas seria o sul do Paraná, né, as regiões de Serra e Planalto Catarinense e também Gaúcho. Inclusive ali na faixa leste do Rio Grande do Sul, né, região de Pelotas, já teve neve hoje, tem perspectiva de queda de precipitação de neve para as serras gaúcho e catarinense nas próximas 24 horas. Opa. E aí depois é a massa polar, né, que vai avançar e aí sim tem risco de geada, tanto para o sábado quanto para o domingo, né, em todo o interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente o centro-sul e oeste paranaense. Se nós pegarmos ali a região norte do Paraná, né, e o sul de Mato Grosso do Sul, além do oeste e centro-sul de São Paulo, a geada ela vai acontecer de forma mais pontual, principalmente nas áreas de baixada, ou seja, estou falando de temperaturas aí na casa, nessas áreas de 4 a 6 graus, então nessas regiões, repito, norte do Paraná, né, o sul de Mato Grosso do Sul, oeste e centro-sul de São Paulo, nessas áreas vai ser coisa muito pontual. Agora, para baixo disso, ou seja, centro-sul do estado do Paraná, para baixo, aí realmente a coisa pode pegar um pouquinho, viu, Silmar? Agora, sul de Minas não chega, né? Olha, só nas regiões ali que não plantam mesmo, né? Região, vamos dizer, turística, né? A região ali de Campos do Jordão, com temperatura chegando aí a 0 grau, até um pouquinho abaixo disso, Maria da Fé. Agora, regiões como, por exemplo, Machado, e entrando um pouquinho mais dentro do sul de Minas Gerais, temperaturas acima dos 5 graus para esse final de semana. Isso explica por que o café voltou a cair no dia de hoje na Bolsa de Nova York, subiu muito na quarta-feira, antes do feriado americano de ontem, subiu cerca de 5%, de repente começou a cair hoje, ou seja, o pessoal está vendo lá que a geada não chega na região mais sensível, tanto aí inverte o mercado, inverte o temor aquele que se tinha na quarta-feira de que a geada pudesse fazer estrago aqui no café. Não é isso, pelo menos por enquanto, né, Alexandre? Lá para frente talvez, né? No fim de semana não existe o risco, por enquanto então, é isso? Exatamente, nós não temos aí essa perspectiva, essa massa é bem forte, mas ela vai passar meio que em cima dos estados do sul, depois vai para o oceano, e aí isso inviabiliza, né, a formação de geada no sul de Minas. E pelo menos aí, Silmar, nas próximas semanas, sem previsão de retorno de outras massas frias, né, como essa. Bom, você falou em sul do Paraná, atinge, né? Aí tem trigo ali, né? Não sei qual é a fase de desenvolvimento nesse momento, que eventualmente pudesse ser afetado. Pois é, ouvindo, né, o pessoal, né, os produtores, não tem tanta preocupação no momento, pelo menos assim, com quem eu cheguei a bater um papo, não há preocupação no momento. Perfeito. Isso, então, termina sendo, o frio veio numa boa hora, né? Então, conferindo então, esse final de semana, então, começa com mais frio, depois a temperatura volta a subir, e aí a previsão para a próxima semana é de clima normal, digamos assim. Isso, começa ali na segunda-feira ainda fria, né, mas aí já sem risco de geada nas principais áreas produtoras, e aí ao longo da semana volta a fazer até calor à tarde. Opa! Muito bem, o Alexandre Nascimento, da Rural Clima. Alexandre, muito obrigado pela participação no programa, hein? Talvez segunda-feira a gente volta a conversar para dar uma conferida de novo. Tudo bem?
Tudo bem, combinado. Um ótimo fim de semana a todos. Igualmente, obrigado, hein? A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Na volta, vamos dar uma conferida. A gente está vendo aqui que a soja está caindo bastante na Bolsa de Chicago. 10 pontos agora. Daqui a pouco a gente dá uma conferida de novo e ver também como é que está o mercado físico aqui no Brasil. Fica aí que a gente volta em seguida, hein? Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Dólar segue operando com alta, agora 0,5%. Já chegou a estar 0,7, agora 0,5, 3,82, R$3,82. Bovespa com leve alta de 0,1%. Mercados internacionais, café segue caindo lá fora, meu Arábica em Nova York menos 1,9%, até porque a geada aqui parece que não chega no sudeste, então inverteu o mercado que tinha subido na quarta-feira. Algodão caindo também, aqui pessimismo com relação à retomada das negociações entre China e Estados Unidos, soja caindo também. Vamos dar uma olhada de perto aqui a soja em Chicago. Olha, caindo bastante, em 10 pontos em relação ao último pregão, que foi quarta-feira, ontem foi feriado nos Estados Unidos. 9 a 10 pontos abaixo, refletindo aqui também pessimismo com relação à retomada das negociações Estados Unidos e China e também com o clima que melhorou nos Estados Unidos para terminar o plantio da soja. O milho está mais ou menos estável agora. Vamos dar uma olhada rápida aqui. Milho, subindo um pouquinho até 1 a 2 pontos acima do fechamento, do último fechamento que foi quarta-feira. Muito bem, vamos ver agora o mercado físico, como é que está. Ontem o mercado teve meio devagar, no caso da soja, pela falta de referência da Bolsa de Chicago. Então isso aqui ainda é um resultado que está refletindo esse comportamento de ontem para hoje. Sem alterações praticamente, não houve praticamente sem negócio, dia travado. R$ 81,00 a saca no Porto de Paranaguá. Sem alterações, 77 em Passo Fundo, 74 em Cascavel, Rondonópolis 69, Sorriso 62. Rio Verde também não alterou, preço mais alto aqui em Uberlândia, R$ 72,00, sem alterações, pelo menos por enquanto. Agora a soja está caindo bastante em Chicago, isso aí vai mudar agora no decorrer da tarde, certamente. O que mais? Vamos ver o milho? O milho está aí, queda de ontem para hoje de 1,2%, R$ 40,00 no Porto de Paranaguá. Estabilidade em Campinas, tem uma alteração positiva aqui em Cascavel, 1,6%. Sorriso Rondonópolis, pelo menos aqui no nosso registro, ainda nada de alterações. O que mais? Rio Verde alta de 1,7%. Outra alteração importante foi em Uberlândia. Isso de ontem para hoje, né? R$ 33,00, mais 3,1%. O que mais? Vamos em frente aqui. Boi gordo. Boi gordo sem alterações aqui no Noroeste Paulista. Cuiabá, colhida também nada no Mato Grosso. Não alterou em Campo Grande nem em Marabá. O que mais? Triângulo Mineiro estável também. Uma alteração só aqui no sudoeste de Goiás. R$ 145,00, alta de 1,4%. O que mais? Café. Café, uma alta em sul de Minas, 445, 1,1%. Demais praças aqui estáveis. Conilon em Vitória subiu 0,7%. Agora é bom ficar de olho aqui porque café está caindo bastante na Bolsa de Nova York. Pode dar uma revertida nesse comportamento agora à tarde, apesar de o dólar estar subindo, pode contrabalançar um pouquinho a queda lá na Bolsa de Nova York. E o Agrimercado vai ficando por aqui. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo aqui do canal que é disponível no Google Play. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.